Vamos tratar nesse vídeo, então, do cadastramento de clientes no Sidcom. Antes de mais nada, vale lembrar que o ideal é que, ao assistir esse vídeo, se faça um acompanhamento já com o sistema aberto, fazendo cadastramento de pelo menos 1 ou 2 clientes, seguindo as instruções que vamos ver, para já ter um conhecimento do sistema, entender o que nós estamos falando nessa videoaula. Também vamos deixar registrado aqui que para cada tipo de treinamento que fizermos, vamos ter sempre um procedimento correspondente. Então temos aqui um documentinho chamado Definição de Cadastros, Cadastro de Clientes, onde será feita uma formatação neste documento, por exemplo, essas informações que estão aqui nesta tabelinha, se vão ser utilizadas ou não na sua empresa. Nós vamos ver que o sistema tem um manual online dentro do próprio sistema, mas que é um manual mais genérico. Trata de uma forma mais geral, os assuntos relacionados ao cadastro de clientes e outros. É um manual que contém as informações de todos os módulos do sistema, mas este documentinho tem a finalidade de reproduzir parte deste manual e formatar o uso interno na sua empresa. Recursos que serão ou não utilizados pela sua empresa, e esse documentinho servirá de consulta para os usuários da sua empresa, para que essas pessoas verifiquem o passo a passo de um cadastramento, por exemplo, entre outros assuntos que nós vamos ver, e saiba quais campos deverão ser ou não preenchidos e de que forma a empresa estará tratando esses recursos que o Sidcom disponibiliza. Então agora vamos partir para uma explanação sobre cadastro de clientes, ressaltando inclusive que o sistema tem como definir permissões para os usuários. Então, em alguns casos, um usuário pode não ter liberado para ele alguma função, algum tipo de operação dentro do sistema, o que impossibilitaria de fazer determinado tipo de procedimento dentro do sistema, ou ainda, justamente definido internamente pela empresa que hajam realmente limitações nos acessos deste usuário para que ele não possa realmente executar determinados procedimentos. Por exemplo, fazer alguma exclusão, alguma alteração em um cadastro, entre tantas outras operações do sistema. Então isso aí a gente vai estar reforçando em cada módulo, em cada tópico que nós formos falar, que nós formos fazer o treinamento. Então vamos lá. Acessando aqui então cadastros, clientes. Na verdade, esta tela principal do Sidcom funciona como uma área de trabalho semelhante à área de trabalho do Windows, onde
podem ser criados os ícones das funções mais acessadas pelo usuário. Isso aqui pode ser criado por usuário, então cada um pode ter a sua tela personalizada, né? O que facilita também, porque aí não há necessidade de estar acessando lá pelos menus. A gente pode abrir diretamente pelo íconezinho aqui na área de trabalho do sistema. Então, cadastro de clientes. Primeiramente, nós vamos falar o seguinte. Antes de começarmos a fazer um cadastro, nós temos o que chamamos de tabelas básicas. Por exemplo, aqui no procedimento, temos aqui as tabelas básicas do sistema, tabelas que precisam ser completadas antes de iniciar o cadastramento de clientes. Praticamente todas essas tabelinhas que estamos vendo aqui estão aqui na parte superior da tela do cadastro de clientes. Algumas, como vendedores, transportadoras, condições de pagamento, não estão aqui nesta tela, mas nós vamos ver que tem um cadastro específico para estas informações, que também devem ser alimentadas previamente para facilitar o trabalho na hora de cadastrar os clientes e fazer determinadas vinculações. Então, começando aqui por tipo de cliente. Tipo de cliente seria o segmento do cliente que a sua empresa atende. Então, a sua empresa atende vários segmentos, vários tipos de clientes. E aqui esses tipos podem ser criados. Aqui temos alguns exemplos. Podemos criar novos tipos clicando no botãozinho aqui mais e editando aqui diretamente nessa linha o que queremos inserir. Ou ainda editar algum tipo já existente que não queiramos utilizar e queiramos aproveitar o cadastro já existente. Então podemos simplesmente fazer uma edição dessa descrição para utilizar de acordo com a necessidade da empresa. E aqui no procedimentozinho, então, diríamos sim ou não. Vamos usar o tipo de cliente ou não. Só para ilustrarmos o objetivo desse documentinho e como se faz esta formatação. Temos aqui as atividades, e antes de falarmos das atividades, vamos ressaltar que tipo de cliente só é possível vincular um tipo de cliente ao cliente cadastrado. Já atividades, podemos vincular mais de uma. Então, por exemplo, temos aqui algumas atividades. Normalmente são atividades de profissionais liberais, né? Corrigindo essa informação aqui. Administrador. Então, vemos aqui que podemos editar essas informações. E sempre também poderemos aqui adicionar mais ou excluir alguma. O sistema tem uma integridade de informações. Então, se tivermos algumas dessas informações das tabelas básicas fazendo parte de um cadastro de um cliente, tivermos alguma vinculação, não será possível excluir aqui desta tabelinha sem antes desvincular dos cadastros em que essas informações estiverem inseridas. Lembrando então que atividades podemos vincular mais de uma para um mesmo cliente. Aqui temos as regiões. Essas regiões
Temos já uma base aqui com sub-regiões, inclusive. Aproveitando esta tela aqui, já vamos ressaltar também que a maioria das telas do Sitcom permite uma visualização, um relatório em tela daquilo que estamos vendo nos cadastros. Não somente aqui em cadastros, como em todos os relatórios do sistema. Não há necessidade de uma impressão de um relatório, podendo-se assim fazer uma consulta em tela mais rapidamente, enfim. Também vale lembrar aqui que o objetivo dessas tabelas básicas é servir de filtro justamente para a hora de fazer consultas em relatórios, ter várias opções de filtragem, de classificação, de ordenação nos relatórios, para que se facilite e agilize essas consultas. Aqui em roteiros, podemos ter roteiros pré-definidos, que serão utilizados tanto pela automação de força de vendas externa, que seria o vendedor visitando pontos de venda, clientes na rua, utilizando o dispositivo móvel como tablet ou smartphone, e onde ele tem um roteiro pré-definido de visitação. Ou ainda, esse roteiro teria a função de definir uma ordenação, vamos dizer assim, de entregas dos pedidos, para evitar, no caso de ter um veículo próprio para entrega, que esse veículo fique rodando de um lado para outro de uma forma irracional, vamos dizer assim. Então o roteiro organizaria de uma forma lógica, inclusive com uma sequência de atendimentos, a forma de percorrer os clientes, então, para fazer as entregas, assim como na venda. Grupo de contatos. Aqui na linha de contato, na linha de informações de contato da tela principal do cadastro de clientes, telefone, contato, e-mail, site, data de aniversário para a pessoa jurídica ou data da fundação da empresa, quando for, perdão, data de aniversário para a pessoa física ou data de fundação da empresa, no caso de pessoa jurídica. Estas informações, nós vamos ver que o Sidcom copia automaticamente para a aba Contatos. E para implementarmos outros contatos, para incluirmos outros contatos dentro de um mesmo cliente, nós temos então o grupo de contatos. Porque aí então nós podemos ter N contatos cadastrados, inclusive vinculados aos seus setores, para que saibamos, na hora de entrar em contato com o cliente, com quem devemos falar num determinado setor. E vamos ver também que cada um vai ter as informações relativas à sua pessoa, como e-mail, telefone, a data de aniversário, como foi comentada, para que se tenha todo um controle individual de cada contato. A não positivação é um recurso bastante utilizado para automação de vendas externa, para que os vendedores, ao visitarem um ponto de venda, não efetivando um pedido, possam já, através do terminal móvel, informar o porquê de não ter efetuado a venda. E manualmente aqui no sistema isso também pode ser alimentado. Justamente porque quando temos um cliente na tela, estamos consultando um cliente aqui na tela, o botão da não positivação é o único que fica habilitado para que possamos manualmente informar o porquê de um pedido não ter sido efetivado. Então temos também essa opção, temos também esse recurso. E aqui temos uma opção global, que seria para
alterações mais abrangentes nos cadastros. Então, vamos supor que gostaríamos de pesquisar clientes de uma determinada região, viria aqui a aba com o resultado da pesquisa, atendendo os critérios informados aqui nos parâmetros da pesquisa. E nessa outra abinha, parâmetros de modificação, poderíamos pegar então os clientes daquela região que pesquisamos, por exemplo, e vincularmos a um determinado vendedor, porque é o vendedor titular daquela região. Então é um dos exemplos do que podemos fazer numa alteração global. O recurso de alterações globais existe, inclusive, em outras telas do sistema, onde podemos fazer também alterações mais abrangentes. Então, vamos fazer a inclusão de um novo cliente aqui, para exemplo. Tivemos aqui um detalhezinho aqui a ser ajustado. Ok, então vamos cadastrar o cliente. O Sidcom pega, por padrão, um código sequencial, ou seja, sempre vai pegar o próximo código disponível, para que se inclua, então, um novo cadastro. E vamos aqui, então, colocar um novo cliente. Indicamos aqui também que haja um padrão de digitação sempre, do tipo digitar tudo sempre em maiúsculas, por exemplo. Vamos colocar aqui distribuidora Porto Alegrense. Então, por que este padrão de digitação? Tudo sempre em maiúscula, sem acentuação, sem C cedilha, para facilitar pesquisas, buscas nos cadastros, nos relatórios, porque não havendo um padrão nessa digitação, um usuário pode tentar fazer uma busca por minúsculas e o sistema dizer que não encontrou porque na verdade está cadastrado com maiúsculas ou vice-versa. Também pelo fato de ter usado ou não acentuação, pode dar divergência na hora de fazer uma pesquisa. Também é importante lembrar que para efeito de validação de nota fiscal com a Secretaria da Fazenda no momento da emissão de uma nota eletrônica, alguns caracteres não são aceitos. Então, também tem que se ter cuidado com a questão de utilização de caracteres. O ideal é que não se utilize. Nessas telas pode ser feita a navegação através do Enter ou do Tab. E aqui neste caso, o que estamos vendo é que quando digitamos um nome fantasia, como foi feito aqui, e damos o Enter ou Tab, no campo razão social, o sistema copia automaticamente o mesmo texto informado, como uma sugestão. Então, supondo que precisemos fazer uma complementação dessa informação ou uma edição, enfim, é só complementar aqui, então, a informação conforme a necessidade. Vou botar aqui só um limitada como exemplo. No campo matriz, por padrão, o Sidcom repete o código que foi gerado inicialmente no momento de começar o cadastro. Se a empresa, essa distribuidora aqui, por exemplo, não tiver nenhuma filial, for apenas uma unidade, somente a matriz, deixaremos o mesmo código que foi copiado, gerado automaticamente pelo sistema. No caso desta distribuidora ser filial de uma outra, esta aqui ser uma unidade de uma rede
de filiais, enfim. Então aqui nós temos na pastinha amarela, e sempre que houver a pastinha amarela ao lado de um campo, pode ser feita uma pesquisa, ou clicando na pastinha amarela ou na tecla F4, que vai nos remeter para o próprio cadastro de clientes do sistema. E aqui podemos digitar a parte do nome que queremos, podemos utilizar determinados critérios de pesquisa, mas enfim, faríamos a pesquisa então para verificarmos qual é, na verdade, a empresa, o cadastro que seria a matriz desse cliente que estamos cadastrando agora. Então vamos pegar como exemplo aqui essa distribuidora central. Então teríamos aqui o código 10 da distribuidora porto-alegrense, sendo que a sua matriz é o cliente com o cadastro número 1, distribuidora central. Mas só para mantermos o padrão aqui do que estamos fazendo, vamos deixar com o próprio código 10. Depois aqui temos então o cadastro de opções de situação, de status do cliente no sistema. Então temos o ativo, é um cliente que o cadastro dele está tudo ok, podemos vender para ele normalmente, não há nenhuma restrição. Depois temos a opção do bloqueado. O bloqueio desse cliente no sistema pode ser feito manualmente pelo usuário, por algum motivo interno da empresa, por alguma definição interna da empresa, ou o Sidcom fará esse bloqueio automaticamente com base em 2 critérios. Um deles seria o cliente ter excedido o limite de crédito estabelecido para ele, que nós vamos ver que tem como definirmos isso. E é recomendável que se faça, porque senão, a cada pedido gerado para o cliente, o sistema estará bloqueando. E só quem tiver permissão para desbloqueio vai poder liberar esse pedido para que ele seja faturado. O pedido fica gravado no sistema, mas fica em situação de bloqueio, necessitando da liberação por parte de um usuário que tenha permissão para isso. Então, o que ocorre é que definimos então um limite de crédito para que não ocorra o bloqueio. E o outro critério seria inadimplência. O cliente está com débito em atraso e o sistema igualmente vai colocá-lo numa condição de bloqueado, vai bloquear o cliente, vai bloquear o pedido dele, porque verificou, detectou também, ou, enfim, detectou que ele tem um débito em atraso, um débito em aberto. Então, esses seriam os critérios automáticos de bloqueio do sistema. Por limite de crédito excedido ou por inadimplência. Temos a opção do excluído. O excluído seria aquele cliente que fechou, a empresa não existe mais, ou por algum critério interno da sua empresa, não será mais atendido esse cliente, não serão mais feitas vendas para esse cliente. E não temos como simplesmente vir aqui no botão e excluir, aqui na parte inferior da tela, porque existe uma integridade de dados no sistema, tem todo um histórico que não permite excluirmos o cliente do banco de dados. Então podemos passá-lo para a situação de excluído, para que ele não faça parte de relatórios, estatísticas que se consulte relativa a clientes ativos. Mas também nada impede de optar por fazer uma consulta de clientes que estejam na condição de excluído, porque essas opções aqui existem também nos filtros de relatórios. A avaliação se destina para casos em que se está cadastrando o cliente no sistema, mas está ainda sendo feita uma avaliação do cadastro dele para a liberação de
vendas a prazo, por exemplo, e faturamento. Ou ainda, para aqueles clientes que fazem parte de uma prospecção. Então, pega-se as informações desse cliente, cadastra-se ele aqui, deixa-se ele numa condição de avaliação e tem como ir fazendo contatos, mantendo uma prospecção de cliente, até que se fecham a parceria com ele ou não. Aqui os campos cliente e filial são de uso interno do sistema, então esses campos não estão acessíveis para o usuário. Aqui são algumas informações que o Sidcom gera automaticamente. A data de inclusão do sistema, a data da última compra dele e alguma alteração que tenha sido realizada, a data da última alteração feita nesse cadastro. Depois viemos então para as outras informações. Endereços. Temos aqui 3 abas de endereços, que seriam, primeiramente, o endereço principal dele, aquele que faz parte do registro dele no Cefaz, no caso da pessoa jurídica. Temos uma opção de um endereço de cobrança e a opção de um endereço de entrega. Se não houver diferentes endereços para essas situações, alimenta-se só o endereço principal e deixa-se as outras 2 abas em branco. Então aqui vamos colocar um endereço. Também aqui seguindo sempre o mesmo padrão de digitação. Sempre mantendo aquele padrão então de digitar tudo sem acentuação, em maiúsculas e por aí afora. O campo cidade, podemos fazer a digitação do nome da cidade diretamente. Mas aqui temos também uma consulta do cadastro de cidades. Já existe uma base de dados aqui com praticamente todas as cidades que possamos precisar informar no sistema, até porque cada cidade tem o seu código de emissão de nota fiscal eletrônica, então isso já está informado aqui. Mas também existe a possibilidade de incluir outras cidades no cadastro específico para isso, caso não esteja aqui a cidade que vai ser colocada aqui no cadastro do cliente. Inclusive, aqui temos uma observação que o código NFE é um código IBGE usado na emissão da nota fiscal eletrônica. E o padrão de digitação do nome da cidade é justamente um padrão IBGE. Então, pelo padrão IBGE, não se utiliza acentuação na digitação. Então, se pegarmos a cidade de São Paulo, por exemplo, temos que digitar sem o tio, para que o sistema encontre. Porque se utilizarmos o tio, o sistema vai dizer que não encontrou. E, na verdade, a cidade está ali no cadastro. Então, aqui vamos usar Porto Alegre como exemplo. Estado, pegou automaticamente ali. CEP, importante dizer que o CEP é digitado somente números, não é colocado hífen. Se colocar hífen, vai ser eliminado um dígito desse CEP e vai acabar dando erro na hora de fazer a validação de uma nota eletrônica. País, já pega por padrão o Brasil. E aqui temos a classe. Essa classe está relacionada à curva ABC de vendas, porque o Sidcom tem relatórios de curva ABC
das movimentações registradas no sistema, tanto para clientes quanto para fornecedores e produtos. Aqui no caso de clientes, e nos outros cadastros também, o sistema por padrão já traz como classe A ou até mesmo em branco o campo. Não há a necessidade de se fazer um levantamento e informar que seria A, B ou C no cadastro, porque posteriormente, quando o SIDCOM estiver em uso, no momento que se consultar um relatório, uma curva ABC de clientes, por exemplo, com base no resultado do relatório, existe um botão que, clicando nele, ele vai mudar a classificação diretamente aqui nos cadastros. Como isso é uma coisa dinâmica, o cliente, em função da frequência, do volume de compras dele, ele pode, num momento ser A, no outro B, até mesmo C. Então, isso aqui vai mudar conforme as apurações feitas por relatório e o comando dado lá para trocar a classificação aqui no cadastro. No campo de informações do contato principal, vamos dizer assim, que é o que aparece aqui nessa primeira tela do sistema, nós teremos aqui a digitação do cadastro do número de telefone, levando-se em conta o seguinte: também aqui se utiliza um padrão IBGE, que é a digitação do DDD entre parênteses, espaço, 4 dígitos, hífen mais 4 dígitos. Por que essa recomendação? Porque nós vimos na consulta do cadastro de clientes que existe a possibilidade de fazermos busca por telefone. E neste caso, mantendo-se um padrão de digitação, podemos encontrar o cadastro do cliente pelo telefone. Podemos fazer a busca pelo telefone. Aqui temos então a informação do principal contato lá nesse cliente. Vamos colocar aqui Paulo, por exemplo. O e-mail dele. Né? Opa. E-mail. Né? Enfim. O site. E a data de aniversário do cliente, que seria a pessoa jurídica, a data do aniversário do cliente, que seria a pessoa física, ou a data de fundação da empresa, no caso a distribuidora ali. Aqui temos como informar então se esse cliente que estamos cadastrando é pessoa física ou jurídica. Os campos aqui embaixo vão ser habilitados conforme o que for selecionado ali em cima. Então, se tivermos aqui pessoa física, o SIDCOM deixa habilitados os campos para CPF e ISSQN, que seria o mesmo ISS ou inscrição municipal. No caso da pessoa jurídica, então habilita CNPJ, inscrição estadual. Tipo de CMS é que aqui nós vamos informar se esse cliente ele é um consumidor final ou ele é uma revenda. Se ele, no caso de revenda, se ele compra da sua empresa para revender. Por quê? Existem tabelas de ICMS, por exemplo, que vão estar configuradas de acordo com cada situação. E o sistema faz um cruzamento de informações do estado ao qual pertence o cliente, do tipo de ICMS que ele vai ter que ser tributado, para que então a nota fiscal seja emitida com a CFOP correta, com
as alíquotas corretas, com toda a tributação da forma como ela deve ser. Até por isso, nós temos aqui uma opção de marcar se este cliente, o tipo de cliente pode ser definido lá na hora da digitação do pedido, no caso de que ele seja ora comprador como consumidor, ora como revenda. Então, como aqui a gente só pode marcar uma opção, então aqui marcamos que é para selecionar o tipo de CMS na hora da venda e lá na digitação do pedido vai abrir uma telinha específica pedindo para que informe então se naquele momento ele está comprando como consumidor ou revenda. Temos aqui ainda uma opção de microempresa. Essas isenções, que normalmente o próprio cliente informa para que possa se beneficiar de alguma isenção, ele tendo direito a isso, então já podem ser definidas aqui as isenções que ele tem, para que o sistema então desconsidere, não faça o cálculo desses impostos na hora da venda para este cliente. Aqui embaixo temos alguns campos específicos. Aqui seria para clientes da região de Manaus. Aqui para verificação de Sintegra. No campo observações, nós temos a opção de colocar aqui qualquer informação que não exista um campo específico para a colocação dela. Por exemplo, um ponto de referência, o horário que esse cliente costuma atender para ir lá fazer as vendas para ele, alguma coisa do gênero. Em observação da nota, caso esse cliente tenha algum embasamento legal, fiscal, por exemplo, para isenções ou algum tipo de tributação que tenha que sair sempre em todas as notas fiscais emitidas para ele, ou ainda alguma outra mensagem, algum outro tipo de observação que também tenha que estar sempre lá na nota fiscal dele, para evitar esquecimentos na hora da digitação do pedido, então já se mantém essa informação aqui no próprio cadastro do cliente, o Sidcom leva automaticamente para o campo de dados adicionais da DANF. Para concluirmos aqui essa aba principal, essa tela principal do cadastro de clientes, faltaram duas informações aqui. Uma é que na situação aqui do cliente ainda temos a opção do desativado. O desativado pode ser feito manualmente, também por algum motivo interno, algum critério interno da empresa que queira desativá-lo temporariamente por algum motivo. Ou o próprio Sidcom vai desativá-lo automaticamente em função dele estar inativo. Então nós vamos ver que tem um campo onde colocamos lá um período de dias como um limite para que o sistema desative esse cliente no caso de ele passar daquele período, superar aquele período sem fazer compras. E aqui esse campinho para convênio, que é voltado para o caso de farmácias, por exemplo, que tenham uma empresa cadastrada como cliente, mantenham um convênio com essa empresa e venda para os funcionários dela, que entrariam num outro cadastro, que seria um cadastro de conveniados, com limites de compra pré-estabelecidos, enfim, mas que fariam as compras na sua empresa e o acerto financeiro se daria com o cliente que está cadastrado aqui, marcado como convênio. Então essas são as opções desta tela principal. Nós temos ainda, aqui na aba de dados adicionais, a opção de fazer a vinculação com as informações que falamos inicialmente, lá dos botões da parte superior da tela, como tipo de cliente, as atividades dele,
que não aparecem diretamente aqui. Abriremos a pastinha ao lado para podermos então vincular uma ou mais atividades para esse cliente. Só como exemplo. Então, agora já temos listadas aqui as atividades que foram vinculadas a esse cliente. Temos aqui um campo para informação do responsável técnico. Este aqui é um campo que só fica disponível para empresas que tenham produtos que tenham que ter a informação de um responsável técnico, como, por exemplo, farmácia, medicamentos. Vendedores. Aqui nós podemos informar um vendedor que é o vendedor padrão desse cliente, ou ainda até mais de um vendedor, até 5. Transportadora, também podemos manter aqui a vinculação com uma transportadora que seja a que normalmente é utilizada pelo cliente, como um padrão. Aproveitando já o momento, ressaltando que todas essas vinculações feitas aqui nesta tela são para efeito de cadastro, para efeito de facilitar a digitação de um pedido para o cliente, que já terá essas informações alimentadas na tela do pedido automaticamente. Porém, nada impede que no momento da digitação do pedido, essas informações sejam alteradas. Por exemplo, vendedor, não foi o Paulo Antônio que vendeu, foi um ou outro, troca-se lá no pedido. Transportadora, não foi utilizada aquela que é a padrão, a costumeira, então informa-se uma outra. Assim como a condição do frete, se não usa, se é por conta do remetente ou do destinatário. Temos aqui uma definição, mas que também pode ser alterada lá no pedido. Algumas outras informações não. Essas são padrão mesmo do cliente, que aí não pode ser alterada, que seria tipo, atividades, região, algumas dessas. Então aqui podemos informar uma região e uma sub-região. Sempre. Toda vez que vincularmos uma região, teremos que vincular uma sub-região também. Se a empresa tiver veículo para entrega própria, tiver o roteiro para entrega, ou ainda a questão da automação da força de vendas externa, roteiro pré-definidos para os vendedores seguirem pelo seu terminal móvel, então aqui informaremos qual é o roteiro a que pertence este cliente, informando inclusive quem seria ele numa sequência nesse roteiro. Por exemplo, ele é o primeiro do roteiro, ou o segundo, ou o terceiro, por aí afora. E ainda temos aqui a opção de um roteiro múltiplo. Seria definir uma outra opção de roteiro ainda para esse cliente. Condição de pagamento. Existe um cadastro específico para isso, onde se define as condições de pagamento que a sua empresa utiliza e que podemos manter aqui uma condição de pagamento padrão para esse cliente, porque é o que praticamos normalmente para ele, e que também é possível alterar na digitação do pedido em função de uma negociação do momento. No campo banco, temos uma opção carteira e toda uma relação dos bancos com os seus respectivos códigos do próprio Banco Central. Aqui no final nós temos alguns códigos internos do Sidcom para utilizar algumas dessas outras opções, por exemplo, fazer um controle dos débitos do cliente que efetuará os pagamentos via depósito ou cheque. Enfim, temos aqui outras opções.
que também pode ficar informadas como um padrão aqui no cadastro do cliente e que eventualmente podem ser modificadas lá no pedido também. Assim como uma lista de preços. Podemos ter um cadastro de lista de preços diversificadas em função de condição de pagamento, em função do segmento que vamos atender. Então aqui temos alguns exemplos: lista de preço geral, lista de preço para distribuidores, lista de preço para indústria, e deixar vinculada a lista de preço que vamos normalmente utilizar para esse cliente, que também vai facilitar na hora de incluir os produtos lá no pedido do cliente. O sistema já vai pegar pelo preço da lista que foi pré-definida aqui no cadastro dele. Aqui temos o campo para o limite de crédito, onde vamos informar o limite de crédito concedido para o cliente, e podemos inclusive fazer um controle periódico desse limite de crédito desse cliente, para mais ou para menos, informando uma data de validade aqui para esse limite. Então podemos a cada 3 meses, 6 meses, enfim, fazer uma verificação do limite que foi concedido para esse cliente. Esta data só vai ter função se no menu Sistema, configurações do sistema, configurações por terminal, nós informarmos que queremos controlar a validade do limite de crédito. Caso contrário, é indiferente a data informada aqui. O sistema não vai fazer nenhum tipo de restrição. Só vai manter o controle de limite. Tá? De não exceder, no caso, como havíamos já comentado antes. Pedido mínimo, no caso de a empresa não emitir uma nota, não faturar um pedido, não fazer uma remessa, enfim, para um cliente, se o pedido não atingir um valor mínimo. Aqui temos uma tolerância para o sistema efetuar o bloqueio do cliente por inadimplência. Então, retarda bloqueio, vencimento em 5 dias, por exemplo, para o caso de um cliente que é um cliente assíduo, costumeiro, que atrasa às vezes os pagamentos, mas sempre paga e, então, por um critério interno da empresa, se determina que, por um prazo, vamos supor, de até 5 dias, não é Procidicom bloquear esse cliente nem os pedidos dele no caso de estarem sendo feitas novas vendas para ele. Se deixar com 0 dias, não efetuou o pagamento, não foi dada a baixa no sistema do pagamento no dia do vencimento, no dia seguinte, se for gerar um pedido para ele, o sistema já vai efetuar o bloqueio. Desconto comercial aplicado no contas a receber seria, por exemplo, uma explicação simples, colocar aqui 10% de desconto no comercial no contas a receber. Numa venda de R$1.000, uma nota fiscal emitida de R$1.000 para o cliente, com 10% de desconto aqui no a receber, o Cidicom gera, então, um débito, uma cobrança para esse cliente de R$900, menos 10%, então. Aqui está a definição da desativação do cliente no sistema por inatividade. Então, desativa esse cliente se ele não comprar em X dias. Também determina-se aqui um critério. Essas duas últimas informações seria marcar, então, quando permitido, quando possível, se o cliente paga o custo do bloqueio bancário e ainda se não vai ser protestado o bloqueio dele, o boleto bancário dele, no caso de atraso. Esta segunda informação aqui do protesto, essa informação do protesto, é muito importante ressaltar que, inclusive aqui no procedimento, ela aparece em negrito, para ter muito cuidado com essa informação,
Importante, alguns bancos não consideram essa informação de forma individual. Ou seja, no caso de trabalharmos aqui com uma cobrança eletrônica bancária, gerarmos arquivos de remessa para o banco ou bancos podem não ler isso aqui de uma forma individual, porque ou protestam tudo ou não protestam nada. Então, se houver algum caso assim, é mais recomendável que se faça o contato através de algum canal com o banco para determinar que determinado ou determinados boletos não devem ser protestados em caso de atraso, porque esta informação aqui pode não ser lida no banco, no arquivo de remessa e vir a ter um problema com relação a isso. Na aba Contatos, então, temos aqui o nosso contato principal já copiado automaticamente aqui pelo sistema. Foi atribuído aqui um grupo geral para ele, nós poderíamos vir aqui e alterar, dizendo que ele pertence à diretoria, à gerência, a vendas, enfim, a algum outro setor. Também podemos aqui informar que este contato é um dos que recebe, ou enfim, somente ele recebe, o arquivo XML das notas geradas para esse cliente. Toda vez que for feita uma venda para esse cliente, então os contatos ou o contato que estiver marcado aqui que vai receber o XML, o Sidcom envia automaticamente o XML gravado numa pasta padrão pré-definida no sistema. É enviado automaticamente então para o cliente. Ou ainda, incluímos aqui outros contatos, como havíamos comentado anteriormente. Então, colocamos aqui todos os dados dele, também o grupo e também se ele recebe ou não XML. Podemos fazer isso para cada um dos contatos informados aqui. Ficha financeira é uma coisa atualmente não mais utilizada a princípio, porque seria mais em função de empresas que emitiam, ou talvez ainda emitam, carnês. E aí peçam referências de cônjuge, de conhecido, fiador, coisas do tipo. Então não vamos nos deter muito nessa parte. Na aba não positivação, temos como consultar por período, com alguma opção aqui de gráfico e tipo de gráfico, e visualizando em gráfico, os totais de ocorrências, os percentuais de ocorrências pelas quais o cliente não efetivou pedido em determinadas visitas, em determinados momentos. Então, informado manualmente ou via terminal móvel pelo próprio vendedor quando está fazendo a visita ao ponto. Então aqui podemos concluir a inclusão desse cadastro. Damos um incluir aqui e este cliente está cadastrado. Temos aqui a data de inclusão, né, a data de última compra e a data da última alteração. Na verdade, vale ressaltar aqui que essa data de incluir e de compra está como 2013 ainda, porque é a data do movimento no sistema, é a data que está registrada como do movimento do sistema no momento, seria o caixa diário. Mas, em compensação aqui, data da última alteração, ele gravou a data em que foi realmente feita essa inclusão, essa alteração no cadastro. Quando concluímos o cadastramento do cliente, podemos ver aqui que outras guias, outras abas foram acrescentadas, foram liberadas na tela. Por exemplo, temos aqui uma aba Ocorrências.
Então, aqui já o sistema registra a data e hora em que fizemos a gravação, a inclusão desse cadastro. Também aqui serão registrados automaticamente outras ocorrências, como, por exemplo, bloqueio de um pedido por inadimplência ou exceder limite de crédito, e também o desbloqueio feito manualmente por algum usuário, desde que ele tenha permissão para fazer isso. Como falamos antes, algumas funções somente com permissões o usuário pode executar, permissões essas definidas nas configurações do sistema, nas configurações de usuário. Aqui na aba Débitos, temos como fazer uma consulta. Já lembrando, inclusive, que o que vamos falar aqui sobre débitos, vendas, produtos, pedidos, são todas informações que vão constar de relatórios. Mas aqui temos como fazer uma visualização rápida dessas informações, por exemplo, quando estamos com o cliente no telefone, fazendo um orçamento por telefone ou registrando um pedido dele por telefone, enfim. Temos como, então, acessar o cadastro dele e já fazer uma rápida consulta diretamente no cadastro, de forma mais rápida, mais simples. Então, aqui na aba Débitos, vamos ter uma informação de débitos vencidos, não vencidos, a quantidade de títulos e os respectivos valores. Totalizando, e também aqui uma totalização de títulos já pagos. Esses já pagos, podemos visualizar um detalhamento deles aqui na abinha Pagos. Essa aba Cheques, não vamos nos deter muito nela, porque seria um controle bastante criterioso, bastante detalhado, que na verdade não seria o ideal. É um assunto para tratarmos depois no módulo de contas a receber. Na aba Vendas, temos também a opção de informar períodos de pesquisa, teremos também visualização em gráfico das movimentações de vendas para este cliente no período pré-definido ali. Temos informações aqui de menor venda, maior venda, venda média, não mostrar vendas com valor negativo. Na verdade, vendas com valor negativo seriam movimentações de devolução. Venda mensal, o sistema vai mostrar aqui a cada ano-mês as vendas que foram feitas para esse cliente. Quantas notas foram emitidas para ele e o total delas. Quando marcamos aqui um mês, vamos supor que tenhamos 3 notas nele, o sistema vai relacionar essas 3 notas aqui na parte inferior da tela e, selecionando uma dessas notas, podemos clicar no botão Produtos da Nota, que o sistema vai nos mostrar todos os produtos que foram vendidos naquele momento, que fazem parte daquela nota fiscal. Aqui na aba do Produtos, temos uma consulta semelhante, temos uma informação semelhante, também por período, com gráfico, mas aqui priorizando os produtos. Então aqui o sistema vai nos mostrar os produtos vendidos no período, as quantidades totais de cada um, e na parte inferior então vai mostrar as notas em que esses produtos estão inseridos. Na aba Pedidos, temos como visualizar pedidos deste cliente, também por um período pré-definido, pedidos que estejam na condição de pendente, reserva ou separação, pedidos já emitidos, já faturados, e até mesmo pedidos cancelados, pedidos que foram lançados no sistema e por algum motivo o cliente desistiu, cancelou. Também nesta tela, nós temos aqui, neste cadeadinho, a opção de fazer o bloqueio ou desbloqueio do pedido. Naqueles casos em que o sistema bloqueou automaticamente o pedido e o cliente, porque tinha inadimplência ou excedeu o limite de crédito, então aquele usuário que tem permissão para liberação, ele pode vir aqui nesta tela
por um atalho que existe lá na tela da digitação do pedido, diretamente, então, desbloquear o pedido para que possa, então, ser faturado. A aba Cotações seria para empresas que tenham contratado o módulo de cotações. É um módulo onde se geram orçamentos, não deixa de ser um orçamento, mas de uma forma mais flexível. Este módulo de cotações também vai ser comentado num momento oportuno, mas podemos resumidamente dizer que é um módulo que permite uma maior flexibilidade na hora de gerar um orçamento, porque numa tela de digitação de pedidos, por exemplo, onde se pode gerar um orçamento, alguns critérios devem ser obedecidos. Por exemplo, precisamos ter cliente e produtos já cadastrados no sistema para poder gerar um orçamento. Já o módulo cotações permite que isso seja feito sem a necessidade de inclusão nos cadastros. Basta digitar as informações que se quer. Aqui temos a aba Agenda. Esta agenda está presente aqui no módulo, no cadastro de clientes, está presente no cadastro de fornecedores também, e está também disponível na tela principal do sistema. Mas neste caso em que estamos dentro de um determinado cadastro, o sistema já nos vincula a agenda diretamente com este cliente, por exemplo. Neste caso, clicando na aba Agenda e vindo aqui em Incluir compromisso, podemos incluir um compromisso vinculado diretamente a este cliente, conforme estamos vendo que já está informado aqui. Também nada impediria de usarmos esse recurso aqui para buscarmos um fornecedor e já marcarmos algum agendamento com o fornecedor, ou até mesmo não vinculado nem a cliente nem a fornecedor, mas sim um compromisso particular que queremos que o sistema nos lembre. Então, o que podemos fazer aqui? Incluir um compromisso para um determinado usuário, que seriam os usuários previamente cadastrados no sistema. Então, informamos um compromisso para um determinado usuário. Aqui temos tipos de compromissos, que podemos inclusive criar outros tipos no cadastro específico. Mas, enfim, supondo que queremos aqui fazer um agendamento com um cliente, vamos colocar aqui que seria um contato para efetuar uma venda, ou um pós-venda, por exemplo. Aqui podemos colocar uma breve descrição, aqui uma descrição mais detalhada do contato que queremos fazer. Aqui a data, está pegando justamente a data do Windows, e a hora. Podemos editar essa data e essa hora, mas na verdade o que nos importa mais aqui é a data e a hora em que queremos que o sistema nos alerte. Então, por exemplo, eu estou incluindo esse compromisso agora, mas quero que ele me avise isso amanhã. Amanhã eu quero fazer esse contato com o cliente. Então eu vou selecionar a data, a hora e vou pedir que ele me desperte, ou no mesmo horário, ou alguns minutos antes, enfim. Temos aqui a prioridade, se é alta, média ou baixa, a prioridade de alertas desse compromisso. A restrição, se ele é privado ou público. Privado, ele vai ser mostrado, o alerta vai aparecer somente para o usuário que foi informado ali, a pessoa que tem que fazer esse contato, enfim. E o público aparece para qualquer usuário que esteja logado no sistema. A opção do executado seria uma espécie de uma função soneca. Então vamos supor que estamos
cadastrando um novo cliente, ou estamos digitando um pedido, estamos fazendo um outro procedimento dentro do SIDCOM e vem a tela de alerta do compromisso para nos lembrar. E nós não vamos executar esse contato no momento, porque vamos concluir primeiro o que estamos fazendo, para então depois fazer esse contato. Então a gente cancela, o sistema fecha a telinha, seguimos fazendo a operação que estamos, e conforme o que ficar configurado no sistema, na opção da agenda, 10 minutos, por exemplo, 10 minutos depois o sistema vai alertar novamente. E assim sucessivamente, enquanto estivermos cancelando, até que se marque essa opção de executado, para que então o sistema deixe de dar o alerta. Então, seria uma opção de agendamento. O agendamento já incluído aqui, inclusive, pode ser alterado, pode ser editado, modificado alguma coisa. Complementando as abinhas que temos aqui, então vem a aba da não positivação, que já tínhamos comentado anteriormente, que podemos consultar então por período, visualizar em gráfico o porquê do cliente não ter comprado em algum momento. Como foi dito antes, os campos da tela podem ser navegados sempre com Enter ou Tab. No caso, agora, para fecharmos a tela, temos que dar um cancela-fecha para que a tela fique limpa e habilite o botão sair. Esse é um procedimento também padrão na maioria das telas do SIDCOM. Como falamos inicialmente, nas tabelas básicas, aquelas tabelas que devemos, lembrando mais uma vez, devemos completá-las, preencher as informações antes de iniciar o cadastramento dos clientes. Então nós vimos a maior parte delas ali na parte superior da tela do cadastro de clientes, sendo que, como eu havia dito antes, algumas não aparecem ali, e então vamos vê-las rapidamente. São tabelas, cadastros bastante simples. Na verdade, um deles a gente já viu através do próprio campo de informações lá do cliente, que seriam os bancos, também a lista de preços, também o responsável técnico. Mas enfim, aqui o sistema a tabelinha já diz onde se localiza no sistema, que menus acessar para chegar lá nesses cadastros que devem ser alimentados previamente, antes de começar a fazer a digitação do cadastro de clientes, para que todas essas informações já estejam previamente cadastradas, previamente definidas no sistema, e então a gente possa utilizar mais facilmente na hora que estiver fazendo o cadastro de clientes, evitando assim deixar um cadastro incompleto para uma conclusão posterior que pode até acabar passando e ficando incompleta, o que pode dificultar um pouco alguns recursos do sistema, enfim, na hora de relatórios, etc. Então vamos ver só algumas delas aqui como exemplo. Rapidamente vamos ver ali vendedores e transportadoras. Condições de pagamento vamos deixar para o momento que formos falar de contas a receber, porque faz parte do procedimento de contas a receber. Então, vendedores e transportadoras, nós temos aqui o cadastrinho de fornecedores, tanto o de vendedores quanto o de transportadoras. Não estamos com atalho para eles aqui na tela principal, mas vamos diretamente pelo menu, conforme indicado, inclusive lá, ali no documentinho. Eles estão no submenu tabelas. Sempre que uma opção de cadastramento não aparecer diretamente aqui
diretamente aqui nos submenus dos cadastros, é porque eles estão no submenu tabelas. Então, aqui no submenu tabelas, vamos ver que temos o cadastro de vendedores, pastinha, pesquisa, aqui estão os vendedores que nós tínhamos visto anteriormente, por exemplo, o Paulo. Não necessariamente tenha que se preencher todos os campos, mas é interessante, porque fica valendo até mesmo como uma ficha de funcionário, vamos dizer assim. Aqui, nesse cadastro de vendedores, também definimos como nós vamos tratar cálculo de comissões para esse vendedor dentro do Sitcom, no caso de querer que o Sitcom faça esse controle, esse cálculo. Então, como se dá isso? Nós vamos dizer que para esse vendedor, nós vamos usar um cálculo de comissão em percentuais, por exemplo. Teríamos aqui mais duas opções, inclusive, que comentaremos quando falarmos do cadastro de produtos. Mas, basicamente, nós vamos dizer que vamos usar uma tabela de nível 1, porque existem vários níveis de tabela de comissão. Vamos usar aqui um padrão de cálculo em percentual. E aqui, em que tabelinha de comissões nós vamos enquadrá-lo? A 0 não calcula e depois temos da 1 a 8. Isso aqui, quando nós vermos o cadastro de produtos, nós vamos ver que na inclusão do cadastro de produtos, teremos uma tela onde serão apresentadas essas 8 tabelas que estamos vendo aqui, entre outras informações. E lá nessas tabelas informaremos o percentual de uma ou mais de uma delas, porque, por exemplo, nós podemos ter esse vendedor, um percentual de comissão que está estabelecido na tabela 1 de cada produto, mas podemos ter um outro vendedor que recebe uma comissão diferenciada e aí vai ter um outro percentual informado lá no cadastrinho de comissões por produto, numa outra tabela, por exemplo, a tabela 2. Mas isso veremos mais detalhadamente, então, quando falarmos do cadastro de produtos, listas de preços e tabelas de comissões. E temos aqui, então, o cadastro de transportadoras. Por enquanto, só temos uma aqui, que seria o próprio cliente, né? No caso, ele vem, ele compra, ele retira. Mas, enfim, se a sua empresa possui um veículo próprio para entrega, então esse veículo pode ser cadastrado aqui, com a sua placa, então ele é o transportador para aqueles pedidos que vão ser transportados, entregues para os clientes pela sua própria empresa, pelo seu próprio veículo de entrega. Ou cadastra-se aqui as transportadoras mais utilizadas, enfim. Neste caso, é claro, deixando em branco as informações de placa, porque é uma informação que só vai se saber na hora da coleta e que será preenchida diretamente lá na DANF para transporte. Então aqui vimos a parte de cadastramento de clientes, complementando essas informações, então, aqui então temos no procedimentozinho o passo a passo referente a cada campo, a cada aba, a cada guia da telinha de cadastro, se utiliza ou não utiliza, também aqui em algumas questões. Sempre temos no item 4 do documentinho sugestão de relatórios. Tá? E para finalizarmos, uma coisa que eu iria mostrar no início, e acabou ficando agora para o final do vídeo, é justamente a questão
do manual online do sistema, que eu havia dito que o ideal é sempre então assistir esse vídeo já com o SIDCOM aberto, para que possa-se ir assistindo o vídeo, pausando ele, preenchendo os campos de um cadastro de clientes já simultaneamente, ou ainda consultando o documentinho de procedimentos com a formatação específica da sua empresa, e ainda também o manual online do sistema, como eu disse, iria mostrar lá no começo, e então, como não foi mostrado, será mostrado agora, que é justamente o menu ajuda, o menu ou o ícone de ajuda. Então clicamos aqui e abrimos então o nosso manual online. Então, este manual online é composto por todos os módulos do SIDCOM, né? Todos os módulos que podem ser contratados e utilizados dentro do SIDCOM, até mesmo módulos que talvez a sua empresa não tenha contratado. Então aqui temos uma introdução, instruções de como utilizar esse manual, como entrar no sistema, navegação no sistema, a parte de senhas e permissões para usuários que já foi comentada, que o usuário pode ter ou não determinados direitos, determinados acessos dentro do sistema, justamente definidos em senhas e permissões de usuário. Então aqui temos um exemplo do manual online, alguns tópicos, alguns assuntos, né? Acabamos de ver, por exemplo, o cadastramento de clientes. Então aqui teríamos também como ver a parte de cadastros, justamente como se faz o cadastramento de um cliente, que foi o que vimos agora. Falando também da parte de cadastro, dos dados adicionais, dos contatos, enfim, tudo aquilo que nós comentamos neste vídeo, inclusive com as tabelas básicas, aquelas que devem ser alimentadas antes de começarmos a fazer o cadastramento dos clientes, né? Enfim, em linhas gerais, era o que tínhamos para mostrar então neste vídeo. Outros assuntos serão tratados em vídeos específicos então, e desta forma então concluímos o cadastro de clientes.